e os planetas Urano, Netuno e Plutão, os planetas transpessoais. Qual é a relação entre os planetas pessoais, Urano, Netuno e Plutão, e o que eu chamo de solidão acompanhada? Meu nome é Sérgio Ricardo Rudá. Antes de começar, eu queria lembrar, quem quiser saber informações sobre o nosso retiro agora no feriado de novembro, sobre como lidar com o medo, né? Medo de quê? Entrar em contato com a Rosa no WhatsApp 21 98505 8500, e quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos no WhatsApp, no Tornar-se Presente, também pedir para a Rosa no WhatsApp 21 98505 8500. Existem várias solidões. Eu queria me referir especificamente a uma delas, que é aquela solidão onde a gente está com a pessoa do lado, ou outras pessoas do lado, ou a família do lado, ou quem sabe num estádio de futebol, ou numa festa, ou num show de música, e a gente está só, né? Eu quero lembrar que existem aquelas solidões que a gente não deseja, a solidão que a gente não deseja, a gente está só por uma contingência XYZ, segundo muitos, sobre um azar, né? Fiquei só. Outros porque escolheram ficar só para momento, alguns dias ou algumas horas mais sabáticas, onde a pessoa faz uma reflexão sobre uma série de assuntos, e a solidão às vezes ajuda. Outra por uma solidão por incompetência relacional. Parece que é menos difícil ficar só do que estar se relacionando, e muita invasão, a sensação de toxicidade, e a pessoa acaba ficando só, não que ela queira ficar só, mas acontece que às vezes a pessoa prefere do que viver uma relação onde a pessoa não sabe manejar, né, esses vínculos de intimidade. Enfim, existem várias solidões. A solidão de um monge, de um asceta, de um buscador, né, e que muitas das vezes é uma fuga do mundo, outras vezes não, outras vezes é um anseio de buscar respostas mais profundas, né? Aquela solidão que a gente tem medo de se perder no outro, né? Ser dragado pelo outro. Não raro entra alguém na nossa vida e a gente acaba vivendo o projeto do outro. A gente quer agradar, a gente quer corresponder às expectativas, a gente não quer ser abandonado, largado. Né? E é difícil, né? E para evitar de ser sugado, dragado pelo outro, a gente opta pela solidão. Então, tem inúmeras experiências de solidão, mas eu queria me referir a uma delas, muito, 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 muito importante, e talvez a mais frequente. Quando eu relaciono isso aos planetas Urano, Netuno e Plutão, esses planetas dentro da psique humana, eles não se ocupam de assuntos mais prosaicos do cotidiano. Eles não estão preocupados exatamente com o teu apego a essa pessoa ou aquele emprego, né? Ou uma ambição em ter mais coisas. Quanto mais a gente vai se afastando do Sol, a gente vai buscando uma experiência transpessoal, uma experiência que vai para além de situações assim de sobrevivência afetiva, de sobrevivência material, ou até mesmo de sobrevivência espiritual, porque quando a gente chega no Júpiter, ali é como se fosse o último pedágio para a gente ainda escolher uma religião, ou, na melhor das hipóteses, uma religiosidade, né? Mas quando a gente vai além de Saturno, a gente chega a Urano, o que está em pauta é a nossa busca de imortalidade. E meu enfoque aqui, essa imortalidade não tem a ver com os feitos, né, no mundo, e sim sobre o ser humano que eu venho me tornando, o ser humano que eu venho me tornando. Por enquanto,
Plutão é o último planeta assim, da instância da nossa astrologia, né? Isso vai mudar. Eu acho que a gente ainda vivos vamos ver o surgimento tangível tanto para a ciência quanto para o ocultismo de planetas que vão trazer outras informações sobre a psique humana. A ciência costuma dizer que quando se acha um planeta no céu é porque o nível de tecnologia foi suficientemente capaz de poder detectar aquele planeta. Mas quando a gente estuda a psique humana de uma maneira um pouco mais profunda, a gente percebe que a ciência só é autorizada a capturar um corpo diferenciado quando dentro da psique coletiva isso é permitido, isso é autorizado. Na verdade, quem manda é a psique coletiva, que tem a ver com esse caldo das psiques individuais. O tema da arqueoastrologia é totalmente focado na psique. Por isso, a arqueoastrologia se ocupa de uma experiência psico-espiritual, né? Então, esses assuntos ligados a Urano, por exemplo, quando eu vou mais... Porque as pessoas podem dizer que Urano é tecnologia, né? E pode dizer que Urano são coisas novas, né? Inovações, né? A inteligência artificial, ou a descoberta da luz elétrica, né? É Urano. Mas é importante lembrar que cada planeta, ou por outra, cada pulsão psíquica tem várias camadas, né? E eu posso entender que uma das camadas de Urano também tem a ver com iluminação, com despertar. Assim como uma das camadas de Netuno, que pode ter associado também lá embaixo a questão das drogas, né, da confusão, do caos, de aspectos miméticos relacionais, mas quando eu vou também em camadas mais profundas, esse Netuno pode me referenciar a uma experiência de comunhão com o agora, com a fonte primordial, com o todo. Experiência de pertencimento. Assim como Plutão também tem uma expressão que eu gosto muito, cunhada pela Terra de Rudá, que é desaparição na presença. Aliás, eu e Lígia temos um livro chamado Parição da Presença. E agora, o Plutão é como se fosse a desaparição na presença. A presença com P maiúsculo no sentido de a presença desse grande corpo, que muitos podem chamar de Deus, outros podem chamar de unidade, né, ou de fonte primordial, e eu gosto também de chamar de agora, como esse grande corpo. E desaparecer na presença é quando o nosso ego, a nossa personalidade, depois de ter cumprido uma função mundana, ela, de alguma forma ela se recolhe, ela desaparece na presença maior. Em algum nível, todos os seres humanos do planeta têm essas informações. Tá? Vocês podem pegar as pessoas assim mais rasas, mais superficiais, e que elas não vão falar sobre esses assuntos, inclusive elas vão dizer que não estão entendendo nada. Mas se são seres humanos encarnados nesse planeta, e se tem uma psique, se tem um inconsciente, em algum nível, né, arqueopsíquico, essas informações estão lá. A gente vem observando de poucas décadas para cá uma maior facilidade de separação das relações, dos namoros, dos matrimônios, e tem uma explicação que tem a ver com a solidão acompanhada, né? E tem a ver com Urano, Netuno e Plutão. Por exemplo, dentro da minha clínica, eu não percebo que o índice maior das separações é o fato da cama não estar legal, do sexo não estar legal. E também não é nem de traições. O que eu observo, na maioria das pessoas da minha clínica, é a falta de certas conversas, de certos interesses. Tem um certo clichê que é verificável, que é como se nesse processo acelerado das mulheres buscarem terapia, buscarem processos de autoconhecimento, vai se criando um certo hiato nas relações ou com os namorados ou com os maridos e tudo mais, que não tem a mesma ânsia assim.
Existe uma vaidade masculina que parece que, por atavicamente ser uma espécie de provedor, ou ser aquele que senta na cabeceira, né, ou ser o chefe da família, não tem porquê ele ficar se trabalhando terapeuticamente. Quando a gente projeta os preconceitos do tipo da histeria do feminino, assim, a confusão do feminino nas menstruações e nas irritações e tudo mais, isso justifica buscar terapia, né? Então o que acontece? Nessa desqualificação, muitas vezes, do masculino ferido em relação à busca desse feminino ferido na sua própria cura, os homens vão ficando para trás, no sentido de não compreender, achar que não, tudo bem, ela faz terapia, tudo bem, ela tem a meditação dela, tem o yoga dela, tudo bem, eu respeito, isso na melhor das hipóteses, né? Porque na maioria das vezes dá a impressão que esse universo paralelo é um universo que pode gerar ciúmes, pode gerar uma insegurança. O que será que ela vive? Né? O que será que ela vive nesse grupo de estudos, nesse grupo de meditação, né? Nesse retiro espiritual? Né? Claro que cada vez mais muitos homens estão percebendo, até porque nessa frequência do masculino há um anseio de Deus. Né? Na natureza desse masculino, nesse yang extrovertido, expansivo, que tem a ver com a energia do céu, e o feminino com a energia de Gaia, né, da Terra, tem um anseio, né, da descoberta desse Deus. O equívoco é que não se percebe que existe uma escada, que é uma escada psicológica. Tem gente que quer acessar esse céu sem se autoconhecer, sem conhecer como funciona a sua psique. Né? E a coisa que eu reputo como a mais importante, o sexo é super importante numa relação, identificações de pensamentos em relação, às vezes, a funções ideológicas, de políticas, ou então de gostos de cultura, tudo isso tem uma significação, tem uma importância, né? Mas a coisa que mais eu vejo no consultório é as pessoas não conseguirem conversar, o casal não conseguir conversar. Né? Os interesses de um são interesses de Urano, Netuno e Plutão, que são interesses que vão além do cotidiano comum, que são interesses que se referem à alma da pessoa, às descobertas de cada um. O que você tem vivido? O que você tem sentido? Como é que tem sido para você? Né? Esse terreno da subjetividade, esse terreno, inclusive, da vulnerabilidade, é fundamental. Esse afeto pela nossa vulnerabilidade, esse carinho, essa ternura pela nossa vulnerabilidade é o que começa uma enorme revolução, tanto nos homens quanto nas mulheres. Na medida em que eu procuro defender uma imagem, proteger uma autoimagem narcísica e tudo mais, a gente está começando o início do fim de uma relação, exceto que as coisas mudem lá na frente e se transformem. Mas quando eu procuro preservar, né, uma autoimagem, e não quero expor essa autoimagem a determinados questionamentos, nem de um terapeuta, muito menos da minha mulher ou do meu marido, as coisas ficam bem ruins. Até porque, quando a gente fala de Urano, Netuno e Plutão, eles têm uma função de enfrentarem o ego. Urano, Netuno e Plutão, dentro da psique humana, eles têm uma convocação para confrontarem o ego. O ego tem uma importância muito grande, é como se fosse uma espécie de mídia que fizesse a intermediação entre o mundo interno e o mundo externo. O ego é muito importante, tanto é que a ideia de amadurecer o ego é muito necessário que esse ego amadureça, porque o amadurecimento do ego é ele saber o lugar dele, o tamanho dele, né? E perceber que ele é uma espécie de servo, uma espécie de operário dessa grande estrutura chamada psique ou chamada alma, que é a senhora da casa, ou o senhor da casa, da nossa casa.
quem manda de fato, quem faz com que os eventos aconteçam não é o desejo do ego. No fundo, o que faz com que as coisas aconteçam é a agenda da psique. Se fosse o ego desejaria coisas maravilhosas e todas elas aconteceriam. A psique é que vai dizer se não tem mérito. Você não tem estrutura, não tem competência, você não se preparou, você não está pronto, mas eu tenho desejo. Esse afã de autoafirmação muitas vezes faz com que a gente não enxergue a outra pessoa e não se interesse pela outra pessoa. Quando a gente fala de Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, isso é o aspecto mais primitivo de uma relação. É importantíssimo. É ali que a gente vai se atrair pelo corpo, por algumas ideias, por algumas opiniões, algumas palavras. É ali que a gente vai sentir uma emoção forte por alguém, uma empatia por alguém. Né? Isso é um ótimo começo. Mas quando a gente chega na segunda faixa, que é a faixa de Júpiter e Saturno, dentro da psique humana, a gente percebe, não raro, né, nesses últimos anos, a gente teve essa polarização política, né, entre direita e esquerda. Quando a gente chega em Júpiter e Saturno, eu não consigo conviver com alguém que vota em fulano, não consigo conviver com alguém que torce para determinado time, não consigo conviver com alguém que seja fundamentalmente materialista ou que tenha essa religião assim, assado e cozido. Nesse momento a gente esbarrou ali com Júpiter e Saturno, que são instâncias de afirmação civilizatórias, vamos dizer assim, culturais. Quando a gente vai adiante, quando a gente chega no Urano, Netuno e Plutão, são interesses ligados à transcendência, à experiência de quem sabe de ascender e não mais retornar ao planeta. Embora as pessoas não falem disso. Claro que alguns místicos, alguns esotéricos, alguns ocultistas falam que o nosso projeto é ascender e de repente não retornar mais ao planeta. Né? Não que o planeta aqui seja horroroso, pelo contrário, esse planeta é absolutamente maravilhoso. A gente lida mal com ele, o problema é nosso, não é do planeta. As árvores, os animais, os oceanos, as águas, os rios, não tem problema nenhum, o problema é nosso, não saber lidar, porque a gente não sabe lidar com a nossa ecologia psíquica, a gente não sabe. Nós não somos uns ecologistas da nossa psique, muito menos da nossa biologia, quanto mais do planeta Terra, que dá a impressão de que às vezes é um saco de lixo, que a gente pode sair jogando tudo ali dentro. Né? Então, esses três planetas, Urano, Netuno e Plutão na psique humana, são aqueles que fazem com que num café da manhã, por exemplo, a gente pode conversar sobre coisas prosaicas. Você viu o jogo ontem, você viu o capítulo da novela, você viu que fulano viajou para a Dinamarca, blá, blá, blá. Mas é muito interessante quando numa relação de intimidade você percebe as três instâncias, dos planetas pessoais, dos planetas limítrofes e dos planetas transpessoais. Os pessoais são essas situações prosaicas, de ver como é que está o Júnior na escola, né, o que a gente vai fazer nessas férias, as crianças, o que a gente troca o carro ou não. Na segunda instância, Júpiter e Saturno são instâncias um pouco mais para além da família, para além da pessoa, para além do casal, para além do trisal, para além das relações, que é se o habitar à minha volta, assim, em termos ideológicos, filosóficos, conceituais, se está me nutrindo. É muito comum, às vezes, a gente tem amizades muito interessantes que, com o passar do tempo, vão ficando para trás. Porque, ainda que a gente torça pelo mesmo time, a gente gosta de coisas parecidas, chega um momento que a gente chega no Júpiter, Saturno, e fala assim, a gente tomou rumos diferentes. Eu não consigo mais conversar com aquela pessoa, porque ela se tornou ou muito rígida, em termos de religião, ou em termos de política, E a última instância, Urano, Netuno e Plutão, que ela atua de uma maneira muito silenciosa. Muitos homens não sabem por que as mulheres querem ir embora. E muitas mulheres sabem por que os homens querem ir embora. É comum, existem exceções e exceções, mas é comum que os homens queiram ir embora porque você é apaixonado por uma outra pessoa ou aquela relação não está... Uma coisa que é muito importante é quando a mulher se torna muito pragmática, muito racional, muito funcional. E dentro do imaginário
do homem, né, e muito no inconsciente, né, nesse imaginário inconsciente, o homem sempre, embora não verbalize, embora não pense nem verbalize, nesse imaginário profundo o homem deseja que a mulher revele o que ele está sentindo. Porque essa subjetividade, por um lado, lhe foi roubada e ele endossou esse roubo. Eu não preciso dela, muito pelo contrário, a minha subjetividade me vulnerabiliza. Eu preciso ter músculo e uma inteligência bastante boa para poder controlar o mundo. E é aí que ele se perde. E aí ele se interessa por uma mulher, e essa mulher, ou se interessa não por uma mulher, mas pelo feminino, que podem ser relações homossexuais, bissexuais, transexuais, não importa. Não importa qual é a relação, mas sempre é o masculino com o feminino. Se dois homens se relacionam, é masculino com o feminino. Se duas mulheres se relacionam, é masculino com o feminino. Tá? Não existe atração de feminino com feminino. E sim, de duas mulheres, masculino com feminino, de dois homens também. Então, e as mulheres, via de regra, também sabem por que estão saindo da relação. Claro que tem todos os exemplos, se apaixonou por um outro homem e a cama não estava legal, mas meu foco aqui é outro. Ele não valoriza esse universo, que para mim é super importante. O que está acontecendo e o que vai acontecer mais intensamente é que tem um universo subjetivo, espiritual, profundo, transcendental, né, que está tomando um corpo cada vez maior. É evidente que muitas religiões estão tentando se apropriar disso, muitas religiões estão trazendo para as suas Bíblias, tentando, né, trazer para as suas Bíblias o monopólio de algo que é de uma psique coletiva, que é essa busca de abertura maior. Nós temos um histórico de escravidão, nós temos um histórico de obediência aos nossos algozes, nós temos um histórico, nós temos um currículo de uma fidelidade aos nossos algozes, aquelas pessoas que nos maltratam, né? É uma relação masoquista normatizada, vamos dizer assim, né? Mas, quando a gente estuda a agenda da psique coletiva, leia-se os trânsitos dos planetas no céu, e especialmente os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, a gente percebe que essa agenda que está chegando aí, né, tem uma era de Aquário que está bem mais na frente, mas o Plutão em Aquário, que já está na área, o Netuno, que fez todo esse percurso em Peixes, ano que vem começa um novo ciclo, né? E começando em Áries, também, o Saturno também vai começar um novo ciclo em Áries ano que vem. Quando a gente estuda essa agenda, a gente percebe que o nível de conversas começa a mudar, ou tem que mudar. E mudar no sentido de uma sensibilidade maior sobre o mundo interior do outro, sobre o universo interior do outro. A gente está caminhando através dessa agenda da psique individual e coletiva para a gente se interessar profundamente sobre inteligências, dons, recursos que não estavam sendo operados, não estavam sendo ativados. Hoje você encontra pessoas reativas ao casamento, reativas às relações, e tem uma explicação para isso, né? Que é o fato de falar assim, olha, eu quero espaço, eu quero liberdade, eu quero para eu poder me expandir. E é evidente que quando tem duas pessoas que estão nesse processo de crescimento, de autoconhecimento, de autobusca, gente, duas pessoas ou três ou quatro juntas, enfim, só potencializa isso. Imagina um grupo grande, imagina uma nação que tem uma afinidade sobre essa busca, porque a nação também tem uma psique, um país tem uma psique, cada estado tem uma psique, cada cidade tem uma psique, cada indivíduo tem uma psique. Imagina quando há um alinhamento, né? E os governos não têm o menor interesse nisso, entendeu? O interesse é outro. Mas o interesse da psique coletiva, que é quem manda, a questão é que a psique coletiva não está ansiosa com ter que resolver problema, ela tem eternidade. Ela entrega para a gente todos os sinais
necessários para as fichas caírem e a gente se posicionar decentemente no mundo. Mas a gente se deixa seduzir por outras agendas, mais imediatistas, né? Ou exclusivamente objetivas. Então, as relações, elas se tornam frágeis quando não tem mais assunto. O assunto do Júnior, da Renatinha, do filho, da filha, da avó, da doença da sogra, disso e aquilo, isso vai até um ponto. É muito importante esses assuntos, são muito importantes esses assuntos. Mas vão até a 5ª página, 6ª página. Depois tem mais 2 instâncias, que é do Júpiter-Saturno, colocando esse casal, essa relação, ou esse indivíduo em relação ao mundo. Não existe só o meu trabalho, não existe só o meu filho, não existe só a minha família, existe eu no mundo. E depois existe a 3ª instância, que são Urano, Netuno e Plutão, que não existe só eu e o mundo, e sim eu e o meu processo evolutivo, a minha transcendência. Eu não sou daqui. Eu nunca fui daqui. Eu estou aqui. A Terra é uma pousada, é um hotel maravilhoso. Mas ninguém mora eternamente num hotel. A conta é alta. Quando a gente sabe, a nossa alma sabe que a nossa casa que a nossa casa está aqui, mas não é aqui. Urano, Netuno e Plutão é aquele que nasceu com saudades. Todos nós nascemos com saudades. Todos nós nascemos com saudades, sem uma única exceção. Essa saudade pode ser inconsciente ou menos inconsciente. E são nesses encontros do café da manhã, do almoço, então numa saída, um passeio no parque, que essa saudade às vezes tem vontade de ser comunicada com o outro. Você também está sentindo saudade do que eu sinto? Essa coisa que meio que falta, esse rombo, esse buraco, que lá atrás, nas primeiras páginas, era aplacar a carência. Na medida que eu estou evoluindo, não é mais aplacar a carência, e sim me sentir abastecido pelo ser. Então, esse solidão acompanhada é quando você tem uma esposa, você tem um marido, você tem uma família, e você não pode falar de determinados assuntos. Você não pode conversar. Às vezes, de uma maneira assim mais simplória, o cara foi no Maracanã, adorou o jogo, e não sente espaço para conversar como foi importante para ele ver a vitória do seu time, ou como está difícil para ele perceber que o seu próprio time perdeu o campeonato. Será que isso tem relevância para minha esposa? Poxa, para mim tem tanto. Isso é uma coisa boba, né? Mas vem graduações maiores. Vem graduações maiores. Será que meu marido, ele percebe que nós somos indivíduos em evolução? Que nós não somos só pais do Renatinho, nem da Beatriz? Nós somos indivíduos em evolução e que a gente precisa, de alguma forma, ficar atentos a isso. Não raro a gente pega, por exemplo, um Urano, ou um Netuno, ou um Plutão na casa 7. Você pega um Urano na casa 7, muita gente fala assim, isso é separação. Urano na casa 7, karmicamente falando, pode atestar várias separações kármicas matrimoniais. Mas fica a pergunta, por que separou? Incompatibilidade de gêneros. Não gosto dessa frase. É possível que uma raiz, uma matriz mais profunda de algumas separações de Urano na casa 7 seja pelo fato de que a relação não está abastecendo a transcendência. A relação não está abastecendo a transcendência. Netuno, idem. Netuno na casa 7, o que eu espero de uma relação? Que seja espiritualmente relevante, que seja psicologicamente, que tenha uma contundência psicológica. O Urano na casa 7, que essa relação traga muita consciência para mim. Você tem Plutão na casa 7, que muitas vezes a pessoa fala de viuvez, também de separação, de ruptura e tudo. Mas eu vejo pessoas com Plutão na casa 7 que às vezes se apaixonam pelo terapeuta. E qual é a explicação desse processo transferencial?
simples. Nossa, ele conhece a minha alma, ou ela conhece a minha alma, a minha terapeuta, né? Conhece meus mistérios esses que eu nem sabia que tinha. Plutão na 7. Então, essa minha fala de hoje é para trazer especificamente um tipo de solidão, que é aquela que você está acompanhada. Às vezes a pessoa é do bem, pessoa bacana, legal, interessante, é um bom pai, uma boa esposa, pessoas de boa moral, de bom caráter, de bom isso, de bom aquilo. Mas acabou. Num passado, século XX, década de 60, 50, 40, 30, 20, e vai descendo, estava de ótimo tamanho. Você tem uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem contigo. Hoje em dia isso não é mais suficiente. Isso é tudo de bom, mas não é mais suficiente. Você não está com uma pessoa porque ele é bom caráter. Isso, bom caráter é o mínimo que se espera de uma pessoa, né? Com essa agenda acima da nossa cabeça e dentro da nossa psique, um babado é outro, a história é outra. Você está com uma pessoa que essa pessoa ela acrescenta alguma coisa no teu ponto de vista evolutivo. Você está com uma pessoa porque ela acrescenta, ela traz alguma coisa, algum nutriente no teu processo evolutivo, tanto psicológico quanto espiritual. Esse é o enfoque da arqueoastrologia, o aspecto psico-espiritual. Então, essa é a solidão acompanhada que eu quero falar. E eu estou falando uma coisa que vocês sabem muito bem. Eu não estou aqui falando nada, nossa, que incrível, que incrível. É incrível poder falar sobre isso, mas todo mundo já sacou. E tem gente com medo de se separar, porque como é que faz o patrimônio, como é que faz, divide o quê, é preferível deixar como está, e vai entubando, vai empurrando com a barriga, né? E às vezes esses aspectos do medo de não dar conta sozinho, porque aí o marido passa a ser um banco, ou a relação, e às vezes a mulher passa a ser um banco. Não era assim no passado, agora é. As mulheres também podem ser um banco, um Itaú, um Bradesco da vida. Mas dentro da ordem civilizatória são os homens, né? Isso também dá uma sensação de poder muito grande para os homens, mas de uma miséria muito grande, porque ninguém quer ser um banco. E também ninguém quer uma esposa que seja mãe, ou tão somente mãe, vamos dizer, né? A gente tem que falar muito sobre isso, sobre mulher e sobre homem, sobre masculino e feminino, sobre as relações de intimidade, né? Inclusive na astrologia, né? Qual é o projeto da psique para que aquele menino se torne um homem um dia e que aquela menina se torne uma mulher. Eu sempre falo uma coisa e eu repito, não há nenhuma garantia que um menino vai se transformar num homem, porque a minha abordagem não é biológica, nem é sexual. A minha abordagem é psicológica e psicoespiritual. Não há nenhuma garantia que uma menina vai conseguir se transformar numa mulher. Pode ser que não. Pode ser que ela seja uma menina a vida inteira, uma púbere, uma adolescente, uma pré-adolescente ou uma jovem adulta, independente da cronologia dela. O barato é mais complexo, não é tão simples assim. Não é porque você é velho que você é sábio. Não é porque você tem 40, 50 anos de idade que você se transformou num homem ou numa mulher. A maior revolução que existe é um homem que se tornou homem, uma mulher que se tornou uma mulher. E só através da consciência. E a consciência não está exatamente ali no Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, não está exatamente no Júpiter, Saturno, embora a consciência se encontre em todos esses planetas, mas é em Urano, Netuno e Plutão que grandes fichas acabam caindo. Você, por exemplo, no fundo, não marca uma sessão de terapia para somente poder falar mal da tua mãe, nem falar mal da tua esposa ou do teu marido.
Lá no fundo, quando a gente marca uma terapia, que a gente quer enxergar mais longe sobre nós mesmos. E quando a gente busca uma religião e posteriormente uma espiritualidade, a gente quer um olhar mais profundo. Afinal, quem é esse pronome eu? Quem é esse pronome eu? Quando eu falo eu, a quem eu me refiro? A quem eu me refiro? Bem, eu acho que eu vou parando por aqui. Hoje o tema foi solidão acompanhada e os planetas Urano, Netuno e Plutão. E não abordei uma série de outras solidões que não interessa aqui agora nesse momento, e sim daquelas de que eu não consigo conversar coisas importantíssimas para mim, para ele ou para ela. Eu não consigo me abrir. Ela ou ele não tem interesse pelo meu mundo subjetivo. Ela ou ele não tem interesse pelo meu tesouro, pela minha riqueza, que inclusive tem a ver com os meus medos, as minhas vulnerabilidades, as minhas inseguranças, que são nesses pontos que aparecem a coragem, os dons, os recursos, as inteligências. Eu posso morrer de medo das minhas inteligências. Eu posso morrer de medo das minhas potências. O processo terapêutico não é um monopólio apenas de um profissional. O processo terapêutico a gente faz na vida, faz com parceiro, com a parceira inclusive. Claro que num processo terapêutico tem um distanciamento maior do profissional. Mas você imagina, você não fala nada de você com ninguém, só fala com o terapeuta. Por que isso? Porque ninguém se interessa. Mas que pessoas são essas que estão na tua vida que não se interessam? Elas se interessam por coisas que eu posso fazer, produzir ou ser útil. E aí, você está no terreno de objeto da expectativa do outro. Você está no terreno do objeto e não do sujeito. Você não é sujeito do próprio caminho, você não é protagonista do próprio caminho. Ali é o caminho para dar tudo errado. Que você vai depender da validação do outro, você vai depender da aprovação do outro, você vai depender do amor do outro para ser feliz. A arcoastrologia não contempla essa possibilidade. A tua felicidade não depende de ninguém, de coisa alguma. A tua felicidade é um estado conquistado, independente do mundo à tua volta. Bem, é isso. Solidão acompanhada e os planetas Urano, Netuno e Plutão. Termino perguntando: será com quem eu consigo conversar as coisas mais importantes sobre a minha alma? Com quem eu consigo? E às vezes nem com terapeuta, né? Tem isso também, né? Às vezes nem com terapeuta. E às vezes nem com padre, às vezes nem com pastor. Uma coisa mais séria. Eu estou falando de um assunto importantíssimo. Que o nosso tesouro é a nossa subjetividade e a produção dessa subjetividade no mundo, através de relações, de construções, um mundo, de um universo de coisas que vem a partir daí. Né? Quem, eu pergunto, se interessa pelaquilo que eu sou? Quem se interessa pelo sonho de vida que eu tenho? Quem se interessa pelas dificuldades que eu venho vivendo? Eu não vou pedir dinheiro a ninguém emprestado, eu não estou pedindo nem um quilo de sal para ninguém, eu só estou com dificuldade de lidar com determinados assuntos. Claro, eu tenho meu terapeuta, ou não tenho dinheiro para pagar meu terapeuta. Você pode me ouvir? Você se interessa por aquilo que eu tenho a dizer? Ou como diria o outro, eu vou te alugar? Eu não quero que ninguém me alugue. Gente, sem comprometimento com a causa humana, fica difícil. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá, como também do aplicativo de relacionamentos conscientes, um aplicativo afetivo ligado às sinastrias astrológicas chamado 639. Quem quiser conhecer, entrar no Instagram 639 para descobrir um aplicativo belíssimo de relacionamentos baseados na sinastria astrológica. Me despeço de vocês, agradeço a presença mais uma vez
E quem não conhece o canal, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, é sempre bom dar um chego lá, porque tem vários assuntos importantes. Tá bom? Beijo no coração e até agora.